Boa tarde, vocês estão em Francisco Lima Poças em Cotidiano. Hoje eu vou falar sobre a base de cálculo do ITBI, um julgamento que teve na primeira sessão do STJ. Vamos ver o que a primeira sessão do STJ decidiu? Deixa eu minimizar aqui a tela. O julgamento ocorreu no recurso especial 1.937.821 de São Paulo. E o que foi decidido nesse julgamento? Imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, base de cálculo. Vinculação com imposto predial e territorial urbano, IPTU, inexistência. Valor venal declarado pelo contribuinte, presunção de veracidade, revisão pelo fisco. Instauração de processo administrativo, possibilidade, prévio valor de referência. Adoção, inviabilidade. Os artigos 35 e 38 do Código Tributário Nacional dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários, ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões, e que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. Vamos lá para o julgado? Para o fim preconizado do artigo 1039 do CPC de 2015, firmam-se as seguintes teses. CPC, Código de Processo Civil. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. B. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. E C. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Eu separei alguns trechos do acórdão, que é um acórdão muito bom. Mas vamos lá. A primeira sessão definiu o seguinte. Vai definir, nesse acórdão, se a base de cálculo do ITBI está vinculada ao IPTU e se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixada pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. Vamos ver qual foi a resposta para cada uma dessas perguntas. O acórdão está muito bem redigido, é um acórdão longo, mas a gente vai nas partes principais do acórdão. Então, a primeira tese. A base de cálculo do ITBI está vinculada ao IPTU? A resposta é negativa. Não obstante a lei se refira como base de cálculo do IPTU e do ITBI o valor venal, a apuração desse elemento quantitativo difere em relação aos dois impostos, notadamente diante da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento de cada um deles. E vamos ver a segunda tese. É legítima a adoção do valor venal de referência previamente estipulado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI? Essa resposta também é negativa. De início, cabe refutar a alegação da municipalidade recorrente de que a prévia adoção do valor venal de referência não modifica a modalidade de lançamento do imposto, que, segundo a edilidade, o município, continuaria sendo por homologação. Consoante disse antes, o lançamento do ITBI se dá por declaração ou por homologação. No caso, diversamente do afirmado pelo município recorrente, a sua tributação do ITBI não se dá por homologação,
visto que não há pagamento antecipado do imposto sem prévio exame do fisco, mas, ao contrário disso, a administração impõe ao contribuinte o valor do crédito a ser recolhido. Então, não cabe, é negativo. Então, vamos ver o que ficou decidido. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para fixar as seguintes teses. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizado como piso de tributação. B. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração do processo administrativo. E letra C. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Então, o valor do ITBI e, consequência disso, o do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, vai ser o declarado numa venda ou numa doação do valor que o contribuinte vendeu ou doou. Então, o que o município vai estipula um valor arbitrário, não pode. Então, se o município arbitrou um valor e o contribuinte não concorda com esse valor, ele pode entrar com uma ação judicial ou requerer administrativamente que abaixe esse valor para ele pagar o ITBI ou ITD. Então, fique com Deus e até mais um vídeo no canal.